E aí pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo eu vou fazer a resenha do livro Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire. Publicado em 1936, Sobrados e Mucambos é a segunda parte daquela trilogia que Gilberto Freire batizou de Introdução à História da Sociedade Patriarcal no Brasil. E que começa com Casa Grande e Senzala e termina com Ordem e Progresso. Aqui no meu canal vocês já encontram a resenha do livro Ordem e Progresso, que foi, para o meu orgulho, a primeira resenha desse livro aqui no YouTube. Depois, no final do vídeo, eu inclusive quero comentar um pouquinho sobre essa resenha que eu fiz. Resenha lá do comecinho do meu canal. Como o próprio nome indica, pessoal, se trata de uma série de livros que fala sobre o patriarcalismo, a sociedade patriarcal no Brasil. Casa Grande e Senzala, que é o primeiro volume, fala da formação dessa sociedade patriarcal, fala da formação, da gênese desse patriarcalismo e percorre aí os séculos XVI, XVII e XVIII. Sobrados e Mucambos, por sua vez, já vai começar a trazer o período de decadência, já vai começar a falar sobre a decadência do patriarcalismo no Brasil. Como eu falei no meu vídeo sobre Ordem e Progresso, o Gilberto Freire não é apegado a cronologias fixas. Então a gente pode dizer que Sobrados e Mucambos percorre, na sua análise, a primeira metade do século XIX, tendo início, digamos assim, em 1808, quando vem Dom João VI para o Brasil junto com a corte. E vejam, pessoal, Sobrados e Mucambos é o livro em que Gilberto Freire traz a sua tese do patriarcalismo melhor elaborada. E como eu disse, Sobrados e Mucambos fala do início do processo de decadência, que vai ser muito aprofundado no Ordem e Progresso. E a ideia fundamental é a seguinte: para o Gilberto Freire, o sistema patriarcal é algo que teve no Brasil a função de amaciar os antagonismos. Teve a função de agregar os extremos num complexo de complementaridade. Por isso que no título do Casa Grande e Senzala ele utiliza esse E aqui. Esse E indica a complementaridade. Ou seja, a Casa Grande e a Senzala, nesse período do início do sistema patriarcal no Brasil, eles eram antagônicos, sim, mas eles se complementavam. Já em Sobrados e Mucambos, esses antagonismos que eram amaciados ali sobre os umbrais da Casa Grande, eles se encontram intensificados. Para o Gilberto Freire, o século XIX ele traz uma nova dinâmica que coloca esses antagonismos em choque. Ou seja, aquela harmonia que o sistema patriarcal, na sua essência, permitia e que possibilitava que esse sistema patriarcal fosse o grande fiador para o Gilberto da unidade nacional, acaba se desfazendo lentamente. Essa harmonia começa a se desfazer. Mas antes de aprofundar essa questão, eu só queria mencionar o seguinte: no Sobrados e Mucambos, o Gilberto ele responde algumas críticas que foram feitas ao Casa Grande e Senzala. E uma das grandes críticas feitas foi que Casa Grande e Senzala falava apenas do contexto nordestino. Ou seja, aquela análise que Gilberto trazia no Casa Grande e Senzala servia apenas para o Nordeste, não servia para o restante do Brasil. E em relação a isso, o Gilberto diz que o sistema patriarcal existiu no Brasil inteiro, com uma mesma forma, sob substâncias distintas. Então o sistema patriarcal que existiu no Nordeste, ali na cultura do açúcar, foi o mesmo sistema patriarcal que existiu aqui no Sudeste, sob a cultura do café, mas sob substâncias distintas. Lá o açúcar, aqui o café. Mas vamos lá, voltando aqui para a tese central do livro, Gilberto diz que a sociedade começa a se tornar mais antagônica no momento em que o sistema patriarcal começa a se desfazer. Beleza. Um dos fatores chaves para a gente entender isso é o processo de urbanização, iniciado aí no século XIX. Os antagonismos, distantes daquela dinâmica rural e indo agora para um contexto urbano, eles se agudizam.
Então a gente vê aqui uma oposição maior entre velhos e jovens, entre homens e mulheres, entre brancos e negros, e é claro, entre sobrados e mucambos. Cada um desses antagonismos é analisado e explorado nos capítulos do livro. Então, quem tiver interesse em se aprofundar nesses temas precisa ler. Aqui eu não tenho tempo de falar sobre cada uma dessas questões. Mas para além do processo de urbanização, um fator chave que o Gilberto enxerga nesse período de transição, nesse período de decadência do patriarcalismo, é a vinda da corte portuguesa para o Brasil. A instalação da corte, a abertura dos portos e, posteriormente, o processo de independência trouxeram ao Brasil uma fortíssima influência europeia, num processo que Gilberto chama de re-europeização, e que a gente pode falar simplesmente como ocidentalização. O Brasil começa a perder as suas características asiáticas e africanas, que eram tão presentes e que para o Gilberto eram preponderantes durante o período colonial. E no lugar delas, aquilo que Gilberto vai aprofundar muito no Ordem e Progresso, que são os costumes dos países anglo-saxônicos e da França. Pela primeira vez, pessoal, a figura do senhor, a figura do patriarca, que até então era um chefe absoluto, começa a sofrer oposições, começa a sofrer concorrência de outras figuras. No momento em que a corte portuguesa vem para o Brasil, começa a ver aqui uma presença muito mais forte do Estado e de órgãos do Estado. No contexto urbano, a gente vai ter diversas figuras que vão acabar desafiando, querendo ou não, a figura do senhor. E Gilberto faz uma lista. Ele fala, por exemplo, da figura do médico, da figura do diretor de colégio, da figura do chefe de polícia, da figura do presidente de província e outras. Tudo isso vai provocar, a longo prazo, a decadência do sistema patriarcal brasileiro. A ideia central do livro é basicamente essa. Mas aqui vale dizer ainda, para aqueles que não conhecem ainda a obra do Gilberto, que ele não se preocupa muito com a questão político e econômica. Ou seja, ainda que ele tangencie os temas políticos e econômicos do período que ele analisa, ele não dá foco para eles. O foco do Gilberto se dá sobre a mentalidade e os costumes. É justamente por isso que ele traz uma análise muito mais profunda e acaba causando até estranhamento naquelas pessoas que são muito acostumadas com uma abordagem mais economicista ou mais política. Para quem já leu Casagrande e Senzala, no Sobrados e Mocambos a gente vai ter muito daquele estilo livre do Gilberto, né? Aquela coisa fluida, aquela coisa gostosa, né? Aquela escrita gostosa de ser lida. Diferente, por exemplo, do Ordem e Progresso, que foi publicado aí 2 décadas depois, Sobrados e Mocambos, onde Gilberto já tenta trazer uma espécie de método de escrita. No Sobrados e Mocambos não, no Sobrados e Mocambos a escrita é totalmente solta, despojada, daquele jeitão mesmo, tradicional do Gilberto. Tudo bem, pessoal, que na maioria das resenhas que eu faço, eu falo que é impossível, né, trazer uma resenha completa num espaço curto como esse, mas se é impossível para outros livros, para um livro como Sobrados e Mocambos é particularmente impossível, porque se trata de um livro riquíssimo. Agora um rápido comentário sobre a minha resenha do Ordem e Progresso. Eu gravei aquela resenha no início do meu canal, com o meu celular antigo, que era um celular já bem velho, e eu tinha uma obsessão por falar rápido. Eu não sei o que acontecia naqueles vídeos meus do começo, mas eu tinha uma obsessão por falar corrido, por falar rápido. Então aquele vídeo me deu até uma agonia de assistir. Eu até coloco pra reproduzir um pouco mais lento, para eu conseguir assistir com mais calma. Mas eu mantenho ele no YouTube porque eu consegui resumir ali aquela que é a ideia central do Ordem e Progresso. Então, apesar de amador, aquele vídeo é válido. Recomendo aqui que vocês assistam também, quem tiver interesse em conhecer o Ordem e Progresso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, comente e compartilhe. Até a próxima, pessoal!